Nós temos hoje no Brasil um ataque muito grande à ciência. Os ricos não leem. É importante dizer que é o contrário. Quem lê, normalmente, é o intelectual e ele está distribuído em todas as camadas sociais. Então, dizer que quem lê é o rico é um absurdo muito grande. Sim, com certeza. A ideia é desincentivar a existência da produção de livros. Por quê? Porque livros transformam pessoas. Nós precisamos levar em conta o fato de que o Bolsonaro quer sempre dar isenções absurdas em armas. Por que dar isenção em armas e aumentar a tributação de livros? Essa questão da isenção que existe sobre os livros é uma questão ligada à Constituição Federal no que diz respeito à liberdade de expressão. A isenção nos livros não é porque o pobre compra livro. A isenção de impostos nos livros é porque a liberdade de expressão está conferida pela Constituição e a partir do momento que você começa a tributar qualquer tipo de expressão, você está ferindo a liberdade de expressão. Então, se você quiser fazer um livro religioso ou se você quiser fazer uma revista pornográfica, você não vai pagar impostos, porque é a liberdade de expressão. Agora, no Brasil, nós estamos vivendo um momento em que muita coisa está sendo destruída pela finalidade óbvia de produzir eternos idiotas. A tributação dos livros vai diminuir a produção de livros. Várias pessoas vão simplesmente sair do mercado, muitas livrarias vão simplesmente fechar, porque o produto vai se tornar praticamente impossível de ser comercializado. E lembrando, os livros eles não são tributados, os livros, mas quem produz livro é tributado. Então uma livraria paga o imposto de renda, uma livraria paga todos os impostos, é só o produto livro que não é tributado. Mas não precisa pensar que uma livraria tem uma situação semelhante à situação de uma igreja, que, por exemplo, uma igreja não paga impostos. É bem diferente da situação de uma livraria. A livraria paga impostos. Só que o papel para a produção de livros não é tributado. Mas a indústria de papel paga imposto de renda, a indústria de papel paga vários impostos, né? A tinta para a produção do livro ela não é tributada, mas, em contrapartida, o lucro auferido pela indústria de tinta é tributado. Então já existem tributos indiretos sobre o livro. O que não existe é um tributo direto sobre o produto livro, com a desculpa de permitir a liberdade de expressão. Mas como hoje a intenção é exatamente atacar a produção científica e produzir cada vez mais uma sociedade imbecil, inverter tudo que a Constituição de 88 trouxe, eles estão vindo com essa desculpa de que já que é só rico que compra, vamos colocar tributos. Mas não é bem assim. Livros são consumidos por pessoas que querem o desenvolvimento intelectual. Os livros não são consumidos por uma ou outra classe. E eu posso até te dizer que é o contrário. A classe média, a classe alta consome entretenimento. Quem consome livro é quem precisa de trabalhar. Não, livro de literatura, mas não é só isso que existe. Existem livros técnicos, existem livros científicos, existe muita produção, e lembrando que além da produção literária. Ganham de 3 a 4 salários no máximo, né? Os professores, por exemplo, eles vão ser de uma forma ou de outra excluídos de terem determinados livros. Por quê? Vamos cair na real. A gente vai parar de produzir livros no Brasil, porque a atividade vai se tornar inviável, e a gente vai começar a traduzir obras de fora. Só isso que vai acontecer. Nós vamos pegar obras de fora. Quem tiver condição de ler em inglês vai ter acesso à informação. Quem não tiver condição de ler em inglês não vai ter mais acesso à informação. Já obras como, por exemplo, obras de literatura, nós vamos parar de produzir no Brasil, vamos começar simplesmente a traduzir as de fora e vender aqui para poder diminuir o risco, porque aí não tem a questão do escritor. Você joga fora o escritor e substitui o escritor pelo imposto. É uma estratégia de acabar com a intelectualidade dentro do Brasil e que vai dar certo. Estão conseguindo, estão acabando com tudo, e isso é uma coisa a mais que eles vão acabar.